Olha, discorde você ou não da teologia do Calvino, na realidade a gente tem que admitir que esse homem foi importantíssimo na história da Reforma Protestante. Ele era um francês, né? Mas o ministério Uhum, dele, na realidade, como autor, né, teólogo, realmente se desenvolveu na Suíça. E ele é uhum. autor das Institutas, né, a obra mais famosa dele, mas não é a única. Ele escreveu milhares de sermões também. Então, ele é uma daquelas pessoas. Você estava falando e foi interessante que você colocou ele bem na hora do almoço, junto com um churrasco, né? Porque ele é o tipo do teólogo que realmente traz, como diria o pastor Jeremias Pereira, sustância, né? Sustância. Exatamente. É um homem de Deus, e é o que eu falei, né? Como você falou, alguns amam ou odeiam, não deveria odiar, né? Mas, enfim, concorde você ou não com a teologia dele, ele foi um grande homem de Deus e a gente deve a ele muitas coisas que nós temos na nossa sociedade atual, inclusive com relação à educação, o projeto educacional que eles desenvolveram lá na Suíça. Então, assim, Uhum. um homem que contribuiu, eu não diria apenas para a história cristã, mas para a história mundial. Então, a gente está falando aqui, Calvino, 1509 a 1564, ali, né? Pouco tempo, 59 anos, algo assim, né? E século XVI, né? E aqui no livro, da biografia dele, inclusive, fala que ele foi, inclusive, muito influenciado por Lutero, né? Pela a questão ali da justificativa pela graça mediante a fé em Cristo, né, Douglas? Sim, você tem Calvino muito influenciado pelas ideias de Lutero que apareceram lá, e é um cara que, como você falou, a gente tem 50 e poucos anos, é um cara que fez muita coisa em pouco tempo. Ele, muito novo, já era capelão da igreja, ele sempre foi um cara meio avançado para o tempo dele, né? Uhum. E aí, assim, ao mesmo tempo que ele era avançado, um cara que parecia, assim, ser cuidadoso com os passos que dava. Tanto que, apesar da gente dar toda essa importância que ele tem na história da reforma, na história mundial da fé cristã, é um cara que tinha um certo medo de caminhar nesse caminho. Quando ele conhece ali o Guilherme de Farel, que é o cara que dá o empurrão para ele se tornar o grande personagem da reforma ali em Genebra, ele não queria ir, não queria saber muito bem de ser o personagem, de ser a cabeça, achava que não teria capacidade para tomar um trabalho desse, e Guilherme de Farel fala para ele, então, ele pensando no seu descanso, e Guilherme de Farel fala para ele, se você quer descanso, que Deus amaldiçoe seu descanso, então. Você não vai ter descanso nenhum. E aí, com medo dessa maldição dada por Guilherme de Farel, que ele começa e vai para Genebra, se muda para começar a fazer os trabalhos dele, a escrever. E como a Deise falou, é o cara que escreveu muita coisa. A obra mais conhecida são as Institutas, e talvez o que o pessoal mais lê, inclusive, curiosidade para as pessoas, é o primeiro livro teológico que eu li na minha vida, foi as Institutas da Religião Cristã, porque estava procurando como eu podia estudar sobre teologia e achei as Institutas e comprei as Institutas e comecei a ler e vi o quão profundo era as coisas que ele falava que eu tinha pouco conhecimento e, assim, fui muito influenciado por aquilo que ele escreveu e depois ver que ele escreveu vários e vários sermões, comentários de livros da Bíblia, então um cara que foi, assim, um dos mais importantes para a nossa teologia, seja você calvinista, seja você arminiano, tem muita coisa de Calvino na nossa teologia como um todo hoje. Ele é um cara, como vocês falaram, você pode não gostar, você pode discordar, mas não odeie o Calvino. Não odeie o Calvino. O Calvino era gente boa. Tem que conhecer primeiro, né?